Por trás de um grande soldado sempre existe um grande rei. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o grande rei. Ele é o nosso rei. E nós somos soldados. Nós fazemos parte do exército de Cristo. Diga glória a Deus. Então nós servimos ao exército de Jesus. Nós somos soldados de Cristo. Quantos hoje queriam ter esse privilégio de dizer: eu sirvo a Jesus, eu faço parte do exército do Senhor, eu sou um soldado de Jesus? Muitos queriam, mas não é para todos. O Senhor, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E poucos são aqueles que são chamados, poucos são aqueles que são escolhidos. Então, se você está aqui hoje, nessa noite, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir essa palavra, saiba que Deus já te escolheu. E não foi de hoje, não foi do ano passado. O Senhor já tinha uma promessa, já tinha uma escolha, um compromisso com você desde o ventre materno. Ele te amou primeiro. E a Bíblia diz que assim, Naamã, ele fazia parte do exército, ele era o chefe, ele era o líder. Porém, Naamã, ele era um homem que ele tinha autoridade. Ele comandava o exército da Síria. Porém, ele tinha autoridade, ele tinha uma esposa que amava Naamã. Ele tinha uma família, ele servia ao rei, que era o rei da Síria, que era o rei que amava Naamã. Amava tanto a Naamã que a Bíblia diz que Naamã, ele era leproso. Ele tinha uma lepra, ele tinha uma enfermidade, ele tinha um mal, ele tinha uma bactéria no corpo dele. E o rei deixava Naamã servir o exército sendo leproso. Se as pessoas soubessem, as pessoas fariam Naamã abandonar o seu cargo, fariam para Naamã sair da cidade, porque as pessoas tinham medo do quê? De se contaminar, da lepra ser contagiosa, de passar para alguém. Então as pessoas, se soubessem, se descobrissem que Naamã era leproso, expulsariam ele na mesma hora. Porém, o rei amava tanto que o rei guardava o seu segredo. Diga glória a Deus. A primeira lição dessa noite para você é: saiba confiar nas pessoas certas. Não saia contando os seus segredos, coisas que são íntimas, coisas que são pessoais, suas, para todo mundo. Porque a gente bem sabe que nunca se para em uma pessoa só, né? Se você vai e conta um círculo de amigos, qual é o teu segredo, qual é aquele problema que você tem, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Se você vai lá e conta para 1, 2, 3 da família, mais de uma pessoa, você fala: guarda segredo, viu, fulano? Daqui a pouco, se a pessoa não for confiada, o que ela vai fazer? Vai expor aquilo que você falou. Então saiba em quem você pode confiar. Seleciona as suas amizades. Sabe? Seleciona. Pastor, tem gente que já traiu minha confiança várias vezes. Então você sabe que você não pode contar segredo. Você sabe que tem coisas que vai ser seu particular, seu íntimo, às vezes até com Deus. Você não pode contar para aquela pessoa os teus sonhos, os teus projetos, as tuas metas, as coisas que acontecem no meio do teu casamento, no meio da tua família. Saiba em quem você pode confiar. Porque mesmo que as pessoas elas sejam falhas, mesmo que as pessoas elas errem com você, mesmo que você não possa confiar em que você acha que deve confiar, lembre-se que quando você coloca na mão de Deus, Ele nunca falha. E Ele não entrega o teu segredo para ninguém. Porque o teu segredo chega diante de Deus como uma oração que você faz, como um clamor que você faz. Uma vez que você dobra os seus joelhos e ora, expõe para Deus ali aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Ele é Deus. Ele não vai somente receber a tua oração, ouvir o teu clamor, mas Ele vai agir para te abençoar. Tem muita gente que sabe das coisas que você passa, mas ninguém vai agir para te abençoar. Eles não vão sair da casa, não vão largar o trabalho, não vão deixar de ir para o trabalho, não vão deixar de viver a sua vida para poder ajudar você. Muita gente é assim. Ela não vai ser aquela que vai estender a mão. Porém, quando todo mundo disser não para você, lembre-se: Jesus está contigo, com Ele você pode contar, nele você pode confiar. Saiba escolher as suas amizades, separar as pessoas que você pode confiar e aquelas que você sabe que não tem muita credibilidade.
rei. Naquele momento ele disse: a minha serva disse que há um profeta na terra dela, lá em Samaria, e que ele pode me restaurar, ele pode me curar, ele pode trazer a cura que eu preciso, rei. Isso encheu meu coração de esperança, só que não foi só o coração dele. Porque quando, olha só para você ver, quando você ama o outro, quando você ama a pessoa que está ao teu lado, que está trabalhando com você, quando você tem amor ao próximo, Naamã se encheu de alegria e esperança. A esposa de Naamã se encheu de alegria e esperança. Quando o rei sabe, o rei se enche de alegria e esperança. O rei diz: então eu vou te dar uma carta, Naamã. Você vai enviar essa carta ao rei de Israel. E certamente o rei de Israel vai te curar. Só que o profeta não era o rei. E a Bíblia diz assim: o rei da Síria, ele prepara todas as coisas para a viagem de Naamã. Ele entrega a carta, ele entrega o dinheiro, ele entrega as roupas que Naamã precisava. E Naamã parte na sua caminhada, na sua jornada. Porque muitas vezes, eu digo isso é verdade, muitas vezes para nós conquistarmos algo, para nós conquistarmos a nossa vitória, nós não podemos ficar estacionados no mesmo lugar. Precisamos fazer coisas novas para chamar a atenção de Deus e precisamos nos posicionar para Deus olhar para nós e falar: puxa, meu servo está me servindo, está me adorando, está buscando, está indo para a luta, está indo para a guerra, está indo para a batalha, mas ele está firme, ele está fiel, está de cabeça erguida, para que Deus veja em nós um motivo para nos entregar o que nós precisamos. Porque ninguém vence uma guerra sentado. Ninguém, nenhum cristão vence guerra sentado. Você tem que ir para o joelho no chão. Você tem que ir para a oração na madrugada. Ah, pastor, eu não gosto de acordar na madrugada. Tem que orar. Você sabia que às vezes você vira de um lado na cama, vira do outro lado na cama. Principalmente nesses dias de calor é muito comum acontecer, né? A pessoa tem insônia quando está no calor. Ah, eu viro de um lado, pastor, vira do outro. Peraí, você não está conseguindo dormir? Ora. Vai orar, vai abrir propósitos com Deus, vai mostrar para Deus que na madrugada ali, ou que Deus te despertou, ou que você mesmo acordou por si só, mas que naquele momento que você está na madrugada, você está colocando a tua oração diante de Deus, você está colocando o teu clamor diante do Senhor, que Deus certamente te ouvirá e Ele te responderá. E a Bíblia diz que Naamã sai da sua caminhada, e quando ele chega em Israel, ele pega a carta que o seu rei entregou, o rei da Síria, e ele entrega na mão do rei de Israel. Porém, a Bíblia diz que o rei de Israel, ele lendo aquela carta, estava escrito para que Naamã viesse ser curado da sua lepra, restaurado da sua lepra. A Bíblia diz que lendo a carta, lendo o rei, perdão, a carta, ele rasga as suas vestes e diz: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveis voltar, péssimos, e vede que custa ocasião contra mim. O rei havia rasgado as suas vestes. E preste atenção, quando o rei lê a carta, o rei fica indignado. Ele fala: será eu Deus para matar ou para vivificar? Será que eu sou Deus para fazer desse homem ser curado, ser restaurado da sua lepra? Ele rasga as suas vestes e naquele momento ele fica indignado. Por quê? Porque ele não tinha poder e nem autoridade. Não tinha a unção de Deus nem para curar, nem para libertar e nem para restaurar. Então ele fica indignado e ele começa a pensar o seguinte: se o rei da Síria enviou uma carta para mim, que sou o rei de Israel, dizendo para mim restaurar o seu soldado, com certeza ele está buscando guerra. Com certeza ele está querendo vir contra mim. E muitas vezes acontece exatamente isso, né? A pessoa, ela busca ocasião para poder perseguir, para poder afrontar, para poder difamar, só que não
E ele bate na expectativa. O profeta vai me atender. O profeta vai sair. E o que a Bíblia diz que Naamã tinha no seu coração? Que o profeta o atenderia, colocaria a mão sobre a cabeça dele, faria uma oração em nome de Deus e que ali ele seria restaurado. Porém, a Bíblia diz que naquele momento, Naamã bate na porta. E quem abre a porta é o servo de Eliseu. Eliseu não recebe Naamã. Eliseu não fala com Naamã. Eliseu manda o seu servo dizer o seguinte: vai até o rio e se lave 7 vezes. E você ficará purificado. Porém, Naamã fica indignado. E ele fala: como assim? Eu viajei, eu cheguei até aqui, porque a minha serva diz que tem um profeta, um homem de Deus nessa terra. Eu vou diante do rei, o rei me envia diante do profeta. Eu chego na casa do profeta e o profeta nem atende e não vem aqui nem fazer uma oração para mim. Você sabia que tem gente que se desvia da igreja porque ela passa tempos sem aparecer? Às vezes você até esquece. Você até esquece, porque quem é visto é lembrado. E a pessoa passa tempo sem vir na igreja. E de repente, é o que acontece no comigo aqui, ó. Aí de repente a pessoa passa na porta da igreja, sabe? Aí você convida todo mundo e ela fala: não, hoje não dá, não posso. Aí fala: faz uma visita na minha casa. Aí fala: amém, amado. Vem pro culto, a gente combina dia, combina o horário certinho, amém? Tá bom, pastor. Aí nunca aparece. Aí depois a gente fica sabendo pelos outros que a pessoa não quis mais ir para a igreja porque os pastores não foram na casa dele, não foram na casa dela. Olha para você ver como que a pessoa perde a bênção por falta de sabedoria. A Bíblia diz que Naamã estava na casa do profeta, porém o profeta não o recebeu. O profeta enviou uma palavra para o menino entregar para Naamã. Porém, quando Naamã recebe aquela palavra, Naamã não quer. Naamã está tão indignado que ele fala: não, tem tantos rios mais limpos onde eu moro, e ele quer que eu me lave nesse rio barrento do Jordão, nesse rio todo sujo. Não. Porém, Naamã estava com seus soldados. E a Bíblia diz que os servos dele dizem assim: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Sabe o que nós aprendemos? Que na hora que nós estamos com a cabeça quente, na hora que nós estamos muitas vezes chateados, bravos, indignados, nós não devemos tomar nenhum tipo de atitude. Por quê? Porque se Naamã, ele não tivesse ouvido os seus homens, os seus soldados, o que Naamã faria? Voltaria para casa leproso, morreria leproso, porque na Síria onde ele morava não tinha profeta, não tinha homem de Deus. Se ele fosse pela raiva que ele estava, pela indignação que ele estava naquele momento, ele perderia a sua bênção. Mas os soldados começaram a dizer: meu pai, se o profeta te pedisse algo maior, algo mais difícil, algo que assim estivesse além dos seus limites, das suas condições, você não tentaria fazer? Você não faria? Pois bem, quanto mais quando o profeta diz: lava-te e ficarás purificado. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir a voz de Deus através do instrumento que Deus usa. Muitas vezes Deus usa pessoas para falar conosco. E nós devemos ouvir a voz de Deus através daquela pessoa. Muitas vezes Deus usa louvores para falar conosco. E nós devemos ouvir a voz de Deus através daquele louvor. Muitas vezes Deus usa pessoas através de pregações, com testemunhos, com orações para falar com você. E nós precisamos ouvir a voz de Deus em cada sinal. Não era o profeta que estava recebendo Naamã, não era o profeta que estava impondo as mãos sobre o Naamã, não era o profeta que acompanhou Naamã até o Rio Jordão. Porém, Deus viu em Naamã o que ninguém tinha visto.
sua